É isso aí, pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, tá nervosinho? Tá prechecudinho? Tá? Olha pra tela? Não olha? Põe o dedo na tela, cara de cadela. Bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai falar algumas coisas aí, né? Eu quero responder algumas coisas que alguns inscritos aí vêm comentando, né? Inclusive uma pessoa comentou comigo essa semana, porque eu falei a respeito, cara, assim, ó, eu quero trocar uma ideia com vocês, dizer assim, pelo que eu estou vendo no mercado, principalmente no mercado de tecnologia, tá? O que está acontecendo é o seguinte, se você não compreende muito essa parte, eu peço a você que procure na internet mesmo, no próprio YouTube, a respeito da crise dos containers, né? Que é mais ou menos o que explica o que vem acontecendo no setor tecnológico de uns tempos para cá. Bom, o que acontece, cara? Existem duas situações que eu estou observando que estão acontecendo basicamente no Brasil, né? Um inscrito chegou para mim no WhatsApp e disse: doutor, o senhor está dizendo para mim que um aparelho agora né, vale 3 mil reais, vale 4 mil reais, e antes não valia, antes o senhor dizia para não pagar R$1.000 em aparelhos. Cara, a questão toda é a seguinte, existe uma realidade que a gente está vivendo hoje, que é a realidade tecnológica da falta de insumos para a fabricação de celulares e componentes tecnológicos. E existe outra realidade, né, que existe um mercado de lixo que vem sendo estabelecido no Brasil e vem sendo, como é que eu vou te dizer, há muito tempo, né, induzido aqui no Brasil. Então você observa o que acontece. Por exemplo, fabricantes como Motorola, né, Motorola vem mesclando os seus celulares com chips da ARM, né? Tá mesclando com chips da ARM, da MediaTek, né? A gente vê fabricantes aí mesclando os chips. Afinal de contas, a gente sabe que chip topo de linha, realmente esses estão complicados, cara. Tá complicado mesmo de conseguir e os valores se elevaram. Você quer ter uma ideia, assim, ó, só para você ter uma ideia, vou trocar uma ideia legal com vocês aqui, tentando dar uma ênfase sobre isso. Antes desse momento, né, que eu não vou falar aqui para não ter bloqueio, pandemia e tal, né, antes da pandemia, o que acontece, cara? Eu estava de olho numa Canon T7i e me lembro muito bem, o valor dela oscilava entre 2.900 a 3.200, cara, uma Canon T7i. E aí eu te digo uma coisa, velho, hoje, nos dias de hoje, você pode ir lá, dar uma olhada, ver quanto está uma T7i, quanto tá? Cara, subiu, né? Quase triplicou o preço. Cheguei a ver casos dessa mesma câmera nova, tá R$8.000, cara. Então você para analisar, tá, doutor, mas o que isso quer dizer? Cara, isso quer dizer que é o seguinte, velho, que esses chips, esses componentes, pelo fato deles estarem, como é que eu vou te dizer, com uma certa dificuldade de serem conseguidos, né? De serem fornecidos pelos fabricantes, o próprio mercado meio que estabelece que está havendo uma procura e obviamente o valor se eleva, né? O caso da própria Canon, essas câmeras que valiam 3 mil, hoje estão valendo 7, 8 mil reais, cara, que absurdo. E outro detalhe, velho, não, a câmera já existia, né, no fator anterior, então quer dizer, por que está caro agora? Isso meio que te deixa pensando, pô, peraí, será que os caras já não tinham esses chips guardados? Por que está se elevando? É que acaba seguindo uma tendência, né? Então o que acontece, galera, é que você tem que analisar assim, ó, com a demanda muito alta, a tendência é que os valores vão se elevar, né? E é o que está acontecendo. Se você for ver a crise dos containers, por exemplo, os caras não têm tanto container assim para fazer as exportações. Eu fiquei sabendo que nos Estados Unidos, tá, não tem lá os estivadores, os caras que lidam com os containers também para estar carregando, está faltando gente para trabalhar, os caras estão precisando de mão de obra especializada porque a demanda está voltando ao normal e está crescendo muito. Então o que acontece, cara? A tendência mesmo é que o valor desses componentes, tanto dos carros, quem tem carro pode observar, os carros novos subiram um monte, os velhos também subiram, alavancou muita coisa. E consequentemente está havendo uma certa alavancagem no valor dos celulares, né? Essa alavancagem tem relação ou não com o fator otário, né? Que é o fator que a Apple
estabeleceu isso há uns anos atrás, e alguns outros fabricantes vêm observando que, pô, dá para pedir um valor mais alto, porque depois que você tem uma fanbase, né, os fanboys acabam pagando muito felizes e contentes. Também tem isso, mas acredito que tem a relação muito direta com esse problema, né, de crise de chips de componentes e também de abastecimento desses componentes, como a gente está vendo aí mundialmente acontecendo, né? Os materiais não estão chegando, estão faltando para a composição, para a manufatura desses chips. Mas aí o cara vem e diz para mim assim, mas doutor, não vale, celular, um flag não vale mais que 3 mil, 4 mil. Cara, analisa, o nosso dinheiro não está valendo nada, isso é verdade, a gente não tem de onde tirar dinheiro, o dinheiro está cada vez mais escasso no Brasil, mas a tendência da elevação dos chips é normal, então você tem que criar uma outra realidade na sua cabeça, né? Você tem a realidade do brasileiro é assim, ó, você tem a sua realidade de ganhar dinheiro, que está muito difícil e diminuindo cada vez mais numa escala muito progressiva, cada vez mais escasso a grana, cada vez mais escasso, e uma outra escala, tudo mais caro, gás mais caro, pão mais caro, tudo mais caro, comida mais cara, né? E em compensação, a elevação também nos componentes eletrônicos, tudo que requer componente eletrônico, pelo que eu estou vendo, subiu, alavancou. Então o que acontece? Ah, mas não vale. Não vale, mas os caras estão pedindo 3, 4 pau, né, em aparelhos que eu acho, na realidade de hoje, 3 mil é muita grana, é verdade. Mas, cara, você não compra, olha os aparelhos da concorrência aí, com 3, 4 mil aí, você não compra celular, velho, né? Você compra aí flag, você não compra com esse dinheiro aí de algumas concorrências, né? Então, existe uma realidade que está acontecendo no mundo, existe a realidade do Brasil, que é uma realidade completamente bitolada e definida, que realmente o dinheiro aqui está muito difícil, né? Mas aí você tem que se obrigar, assim, ó, cara, ou eu quero uma coisa boa e eu vou pagar 3, 4 mil reais, infelizmente, ou eu fico sem, porque não tem, tá tudo mais caro. Vi pelo preço da Canon, eu tinha oferecido a minha T6i para uma pessoa há uns 2 anos e pouco atrás, e a pessoa ficou de me dar uma resposta, nunca mais me deu. A semana me chamou, vem cá, tu ainda quer aquele valor pela tua T6i? Eu disse, que estranho, ela achou caro, agora ela quer me dar o valor que eu estava pedindo. Tipo, só um pouquinho, fui no Mercado Livre, cara, as câmeras subiram 3 vezes o valor. Então, quer dizer, é óbvio que a pessoa queria me pagar o valor que eu queria na época, achando que eu ia cair, né? Aí eu disse, não vou vender minha câmera, não tem como eu vender. Como é que eu vou pedir uma T6i que tem pouco uso como a minha, né? Se eu for pela lógica, eu tenho que pedir 4 mil nela. É lógico, porque você não vai conseguir comprar, você vai ter que dar 2, 3 mil a mais para pegar uma T7i, né? Então, realmente, não vendi, desisti da venda, mas ela tentou fazer uma pegadinha do malandro. Então, para você entender como está acontecendo, como vem acontecendo essa crise dos chips que está global. E em compensação no mercado brasileiro, a gente vê o mercado sendo inundado com empresas white label, trazendo muito, mas muito lixo com processador ARM da China e também muito processadores opcionais, que é no caso do MediaTek também. A gente vê que o mercado está inundado. Mas sempre lembrando, galera, esse tipo de chip não são chips topo, né? Eu considero isso como lixo de mercado e isso realmente parece que tem bastante. Agora os flags realmente está difícil, tanto é que a própria Apple agora anunciou que vai parar, vai reduzir a produção do iPad para focar no iPhone 13. Por quê? Porque o iPad da versão em questão utiliza alguns chips que também servem para o iPhone 13. Então o que acontece? Os caras vão ter que parar com um e priorizar, porque está havendo essa crise de chips, inclusive com a Apple, tá? Se você não sabe, a Apple vai muito bem, obrigado, vendendo bastante aparelhos, mas parece que vai segurar o iPad para poder continuar vendendo o seu caríssimo iPhone 13. Então você vê que até a Apple
está tendo problemas com manufatura, né? Então o que sobra para as outras empresas, para as leves mortais, meras mortais empresas que necessitam de tecnologia? Então, para você ver que tudo justifica, né? Até estava olhando essa semana uma lei agora que vai ser aprovada, se não me engano, na França, porque se você não sabe, na França os aparelhos da Apple são obrigados a serem vendidos com fone de ouvido, porque lá os caras têm uma lei para que criança não pode ter um aparelho, tá com um aparelho muito perto da cabeça por causa da radiação. Você sabia disso? É interessante comentar isso com você. Você sabia disso aí? Na França tem leis para proteger as crianças, né? Porque lá as crianças pegam iPhone muito cedo e tal. Então os aparelhos vêm já com fone de ouvido, são obrigados a terem fone de ouvido já na venda para as crianças, sem fio ainda, para as crianças poderem usar e não ficar com o aparelho muito perto da cabeça, né? E parece que vai cair uma lei agora que não vai ser mais necessário tais fones de ouvido na França, né? Bom, você vê que com a desculpa, o mais interessante de tudo é o seguinte, com a desculpa de que o fabricante estaria preservando o meio ambiente. Galera, preservando o meio ambiente. O interessante é o seguinte, né? Eu gosto de ouvir essa parada de preservação de meio ambiente, porque quando você descobre para onde vai todo o lixo eletrônico que sai do Brasil, né, que sai dos Estados Unidos, que sai da Europa, que vai parar na África, naqueles países subdesenvolvidos lá, onde eles aceitam todo esse lixo eletrônico, né? E aí você vê crianças expostas a produtos tóxicos, né? Essas baterias de smartphones e outros componentes como cádmio, níquel, acaba indo tudo parar na África, né? E aí você ouve toda essa história, você ouve toda essa paranoia de... como é que eu vou te dizer? Você ouve toda essa paranoia de proteção ao meio ambiente, de ecologia, né? De preservar o ecossistema, de preservar o planeta. Isso tudo é lorota, cara. O que os caras tinham que fazer, na minha opinião, seria desenvolver um smartphone que fosse autossustentável. Você ter um smartphone por 3, 4 anos, você precisar aumentar a memória, você comprasse um soquete, colocava lá, você trocasse o processador, você mesmo fizesse a troca da sua bateria, você mesmo tivesse uma tela que se quebrasse, trocasse facilmente. Isso sim é consumo ecológico sustentável, né? Agora largar um aparelho a cada 2 dias, um aparelho por semana, como os fabricantes vêm lançando, e você vê que cada vez mais esses aparelhos duram menos, cada vez mais estão virados em porcarias tecnológicas que duram menos. Quando esse aparelho em si só não estraga, o próprio fabricante larga atualizações para destruir o aparelho, né? As tais atualizações de segurança para te proteger, não é verdade? Então eu queria trocar essa ideia com vocês, porque assim, ó, eu sinto que existe uma realidade acontecendo no planeta, o problema dos chips. Eu não estou querendo justificar, velho, eu não estou querendo justificar, só quero que as pessoas entendam que são duas realidades. O que você ganha para trabalhar, o que você gasta para viver nesse país de aloprados, né? E o que você precisa para comprar um produto tecnológico, razoavelmente tecnológico, no nosso país. São duas realidades completamente diferentes. São dois coeficientes que não se entendem e que não batem, né? Afinal de contas, o salário da gente está cada vez menor e mais difícil, e os aparelhos eletrônicos, os componentes estão cada vez mais caros e mais escassos. É isso aí, galera, que é Doutor Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. Vou largar o link aqui embaixo do meu canal no COS TV e do meu podcast, tá? Se inscreva no canal Doutor Reclama Tutoriais. Vou largar o link aqui, ó, para você se inscrever no canal Doutor Reclama Tutoriais, ficar por dentro das manutenções que eu faço, tá? E do meu novo canal também, Teóricos WW. Vou largar aqui, ó, para você o link do meu novo canal Teóricos WW.
Tá muito legal, galera. Não tem feito vídeo porque assim, ó, não dá tempo, mas a partir da semana que vem a coisa vai folgar e vai sobrar tempo para fazer vídeos no novo canal Teóricos da WW. Se inscreva lá também. Valeu, um abraço. Thank you.